Na manhã de 12 de março de 2011, a tranquilidade do subúrbio rico de Bethesda, Maryland, estava prestes a ser quebrada. Rachel, a gerente da loja Lululemon Atlética local, chegou para o trabalho um pouco antes das 8 horas da manhã. Imediatamente ela percebeu que algo estava errado. A porta da frente, que deveria estar trancada, estava destrancada. Ao entrar, ela notou que as luzes da loja já estavam acesas. A cena à sua frente era de completo caos. A loja parecia ter sido revirada. Manequins estavam jogados no chão e pilhas de roupas e mercadorias estavam espalhadas por toda parte. O detalhe mais aterrorizante, no entanto, era o sangue. Havia manchas e respingos de sangue no chão, subindo pelas paredes e até mesmo no teto. Enquanto Rachel tentava processar o que via, ela ouviu um som inconfundível vindo do fundo da loja. Um gemido. Dominada pelo medo, ela fugiu apavorada de volta para a rua e ligou imediatamente para o 911. Do lado de fora, em pânico, ela avistou outra pessoa. Era Ryan, um homem que estava na fila da loja vizinha da Apple, esperando ansiosamente pelo lançamento do novo iPad. Rachel, visivelmente preocupada, explicou a situação e perguntou se ele entraria na loja com ela, pois ela ouvira alguém ferido. Ryan concordou em ajudar e entrou na Lululemon, enquanto Rachel, ainda chocada, permaneceu perto da entrada. Ele seguiu o que descreveu como muitas pegadas ensanguentadas, que levavam aos fundos da loja, passando pelas áreas dos provadores e escritórios. Ao chegar a um corredor nos fundos, ele se deparou com a primeira descoberta horrível. O corpo de uma mulher com longos cabelos loiros, caída de bruços em uma grande poça de seu próprio sangue. Enquanto tentava entender o que via, Ryan ouviu outro gemido, vindo de dentro de um banheiro próximo. Ele abriu a porta e encontrou uma segunda mulher. Ela estava viva, mas gravemente ferida. Suas mãos e pés estavam firmemente amarrados com lacres de plástico, zip ties. Ryan imediatamente gritou para Rachel, que ainda estava na frente da loja, para ligar para o 911 uma segunda vez. Quando os serviços de emergência chegaram, a identidade das duas mulheres foi rapidamente estabelecida. A mulher encontrada morta no corredor era Jayna Murray. Ela tinha 30 anos de idade e era natural de Wichita, Kansas. Jayna era descrita por amigos e familiares como uma alma vibrante, com uma verdadeira fome de aventura. Ela adorava dançar, animais e dedicava seu tempo livre ao trabalho voluntário. Sua paixão por viajar era imensa. Ela tinha o objetivo de visitar todos os continentes e já havia conseguido marcar todos de sua lista, exceto a Antártida. Para celebrar seu 30º aniversário, ela havia se filmado praticando bungee jumping. Jayna também era academicamente brilhante. Depois de estudar no exterior, na St. Louis University em Madrid, Espanha, ela se formou com um bacharelado em ciências pela George Washington University. No momento de sua morte, ela estava a apenas 2 meses de concluir um impressionante duplo mestrado em Administração de Empresas, MBA, e Comunicação pela prestigiada Johns Hopkins University. Sua tese de mestrado era, ironicamente, focada no modelo de negócios da própria Lululemon Atlética, onde trabalhava como líder de equipe e supervisora. Sua vida pessoal também estava florescendo. Ela estava em um relacionamento de longa data com seu namorado, Fraser Bossell, que, sem o conhecimento dela, estava ativamente procurando anéis de noivado para pedi-la em casamento. A segunda mulher, a sobrevivente encontrada amarrada no banheiro, era Brittany Norwood, de 28 anos. Vinda do estado de Washington, Brittany era uma de 9 irmãos e havia se mudado para a área de D.C., onde alugava o porão da casa de sua irmã Marissa. Brittany também era uma atleta talentosa, tendo jogado futebol universitário com bolsa de estudos na Stony Brook University. No entanto, seu passado era complicado. Na faculdade, ela foi acusada por várias colegas de equipe e de quarto de ser uma ladra frequente, supostamente roubando dinheiro, maquiagem e roupas, o que eventualmente levou à sua expulsão e à perda da bolsa de estudos. Esse padrão parecia ter continuado.
Após a faculdade, ela conseguiu um emprego em um hotel, chegando a ser promovida a gerente, mas foi demitida após ser descoberta roubando de colegas de trabalho. Mais recentemente, ela havia trabalhado na loja Lululemon de Georgetown. Lá, embora não acusada diretamente, funcionários relataram o desaparecimento de dinheiro e itens de suas bolsas durante os turnos de Brittany. Ela foi demitida daquela loja em dezembro de 2010, não por roubo, mas por abuso de desconto. Durante um evento de compras para funcionários, onde havia um limite de compra de $1.000 com 70% de desconto, Brittany pediu permissão para ultrapassar o limite. Ela então mais do que dobrou o valor permitido e foi demitida. Ela havia começado a trabalhar na loja de Bethesda em fevereiro de 2011, atuando como vendedora de nível básico há cerca de um mês. Ela aspirava a ser personal trainer e tinha uma entrevista de emprego marcada na academia Equinox apenas 2 dias após o ataque. Assim que a polícia de Montgomery County chegou a Lululemon, a loja foi imediatamente isolada como uma cena de crime ativa. Enquanto Brittany Norwood era levada às pressas para o Suburban Hospital para tratar seus ferimentos, a investigação começou com base na única informação que tinham: o testemunho aterrorizante da única sobrevivente. No hospital, ainda em estado de choque e visivelmente traumatizada, encolhendo-se e afastando-se dos toques das pessoas, Brittany deu seu primeiro relato aos detetives, incluindo a detetive Diana Mackey. Ela detalhou a sequência de eventos da noite anterior. Segundo Brittany, ela e Jayna trabalharam no turno de fechamento e saíram da loja juntas por volta das 21h45. Jayna seguiu em direção ao seu carro, enquanto Brittany caminhava para a estação de metrô próxima. Pouco depois de se separarem, Brittany percebeu que havia esquecido sua carteira ou seu MetroCard de volta na loja. Sabendo que Jayna, como supervisora, era a única com as chaves, Brittany primeiro ligou para outra funcionária para conseguir o número de Jayna e então ligou para ela, explicando a situação. Jayna, sendo prestativa, concordou em encontrá-la e reabrir a loja. Elas se encontraram e entraram novamente na Lululemon por volta das 22h05. Brittany afirmou que, como achava que seria muito rápido, ela não trancou a porta atrás delas. Foi nesse momento, ela disse, que 2 homens usando máscaras de esqui, luvas e roupas escuras invadiram a loja. Brittany descreveu um homem mais baixo que a atacou e um mais alto que imediatamente agarrou Jayna pelo cabelo e a arrastou para os fundos da loja. Ela contou que o homem que a atacava exigiu dinheiro, forçando-a a abrir os cofres. Depois ela foi levada ao banheiro, onde os agressores rasgaram suas calças, a amarraram e ela alegou a estupraram, mencionando especificamente o uso de um cabide de madeira. Brittany também afirmou que os homens gritaram insultos raciais e a ameaçaram, dizendo que sabiam onde ela morava porque viram sua identidade e contas em sua bolsa. Do banheiro, ela podia ouvir Jayna gritar e lutar, até que, eventualmente, os sons pararam. Ela soube naquele momento que Jayna havia morrido. Quando perguntada por que ela foi poupada, Brittany disse que os agressores lhe disseram que ela era sortuda, bonita ou mais divertida de mexer. Para encerrar seu relato, ela disse que foi golpeada na cabeça, o que tornou sua memória falha. Ela não conseguiu fornecer nenhuma descrição útil dos homens, nem cor dos olhos, nem raça, nem o som de suas vozes. Enquanto a polícia de Montgomery County lançava uma caçada humana por esses 2 supostos assassinos, divulgando suas descrições básicas ao público, a equipe forense e o médico legista começaram a processar a cena do crime. Quase imediatamente, as evidências físicas começaram a contar uma história muito diferente daquela de Brittany. A autópsia de Jayna Murray revelou um nível de violência quase impensável. O médico legista encontrou um total de 331 ferimentos distintos em seu corpo. Destes, 105 foram classificados como ferimentos defensivos em seus braços e pernas, prova de que ela lutou desesperadamente por sua vida.
Os ferimentos incluíam dezenas de cortes, perfurações, contusões severas, 6 golpes de força contundente na cabeça e uma marca de ligadura em seu pescoço. O ferimento fatal foi um golpe devastador na parte de trás do pescoço que esmagou seu crânio e coluna. As conclusões do legista foram terríveis. Jaina esteve viva e consciente durante a grande maioria do ataque. Em chocante contraste, os ferimentos de Brittany, embora parecessem ruins à primeira vista, foram considerados superficiais. Os cortes em seu peito, rosto, braços e pernas eram em sua maioria linhas retas, quase paralelas, sugerindo que ela não estava se movendo ou lutando quando eles foram infligidos. Além disso, os padrões de sangue em seu rosto eram inconsistentes com sua história. O sangue escorria em linhas retas para baixo, seguindo a gravidade, o que não aconteceria se ela estivesse caída de lado no chão do banheiro por horas. O relatório do hospital já havia retornado. O exame de Brittany não mostrou absolutamente nenhuma evidência de agressão sexual. A autópsia de Jaina confirmou o mesmo. Apesar das calças rasgadas de ambas as mulheres, os relatórios forenses foram conclusivos. Nenhuma delas havia sido sexualmente violada. O golpe final na história dos 2 homens veio da análise de DNA. Não havia absolutamente nenhum DNA masculino a ser encontrado, em nenhum lugar da cena do crime, nem em Jaina, nem em Brittany, nem nas armas. O único DNA presente em toda a loja pertencia a Jaina Murray e Brittany Norwood. A polícia então analisou as armas do crime. A autópsia sugeriu que pelo menos 5 a 6 armas diferentes foram usadas contra Jaina. Os detetives as encontraram: um martelo, uma faca, um cortador de caixas, uma chave inglesa, um pedaço de corda e uma barra de metal de um pé, cerca de 30 centímetros, de uma prateleira da loja. Todas as armas eram itens da própria loja. Elas pareciam ter vindo de uma caixa de ferramentas da Lululemon, que foi encontrada no local, coberta de sangue. A cena estava coberta por 2 conjuntos de pegadas ensanguentadas. Um conjunto menor, que os investigadores rapidamente identificaram como correspondente aos sapatos que Brittany usava. O outro conjunto era muito maior. A polícia localizou o sapato correspondente. Era um tênis tamanho 14, que pertencia à loja, usado como modelo de exibição, display. Um detalhe crucial foi notado. Todas as pegadas ensanguentadas, de ambos os tamanhos, estavam apenas dentro da loja. Elas não levavam para fora, parando abruptamente na porta da frente e na saída de emergência dos fundos. Finalmente, os lacres de plástico, zip ties, usados para prender Brittany e também encontrados em Jaina, foram examinados. Eles correspondiam perfeitamente a um pacote de lacres encontrado na sala dos fundos da loja. A investigação se expandiu para além da loja. Os detetives entrevistaram os funcionários da loja da Apple ao lado. Vários funcionários confirmaram ter ouvido o ataque na noite anterior, começando por volta das 22 horas. Eles descreveram sons de gritos, batidas pesadas, sons de algo sendo arrastado e respiração ofegante. O testemunho mais importante foi unânime. Eles afirmaram ter ouvido apenas 2 vozes femininas. Eles até se lembraram de frases distintas. Fale comigo, não faça isso, pare, ó Deus, e por fim, um grito mais fraco de Deus me ajude. Nenhum deles ligou para o 911. A justificativa deles foi que acharam que era algum drama de garotas. Enquanto as evidências físicas se acumulavam, a gerente da loja, Rachel, forneceu aos detetives a peça que faltava: o motivo. Ela revelou que Jaina havia ligado para ela por volta das 21h50 na noite do crime. Jaina ligou de seu carro depois de ter saído da loja. O propósito da ligação era para falar sobre as verificações de bolsa, bag checks, um procedimento padrão da loja. Jaina informou a Rachel que durante a verificação de rotina da bolsa de Brittany, ela encontrou um par de calças de yoga roubadas. Jaina estava relatando o roubo. Rachel disse a ela que elas lidariam com a situação na manhã seguinte. A última peça do quebra-cabeça foi o carro de Jaina. A história de Brittany implicava que Jaina tinha acabado de estacionar
para deixá-la entrar rapidamente. Então, seu carro deveria estar bem na frente. Mas não estava. A polícia o encontrou a 3 quarteirões de distância, escondido atrás de um mercado local. Um policial em patrulha forneceu um testemunho explosivo. Ele estava trabalhando na noite anterior e viu o carro de Jaina naquele exato local à 00:30, madrugada do dia 12. Ele viu alguém sentado no banco do motorista. 2 horas depois, às 2h30, ele passou novamente e viu o carro ainda lá, mas desta vez com as luzes acesas. Às 3h30, o carro estava vazio e as luzes apagadas. A perícia forense no veículo encontrou pequenas gotas de sangue no tapete do motorista e na porta do lado do motorista. O teste de DNA confirmou. Era uma mistura do sangue de Jaina e do sangue de Brittany. Armados com evidências físicas esmagadoras que contradiziam cada parte da história de Brittany, os detetives a chamaram novamente. Em 14 de março, os detetives Drury e Reuven visitaram Brittany em casa. Ela estava animada, contando-lhes a ótima notícia de que a Academia Equinox soube do ataque e, em solidariedade, ofereceu-lhe o emprego. Foi durante esta visita que o próprio irmão de Brittany, Chris, expressou suas dúvidas aos detetives, perguntando em particular: por que a vida da minha irmã foi poupada? E por que seus ferimentos não eram tão graves quanto os de Jaina? Em 16 de março, os detetives armaram uma cilada. Eles pediram a Brittany que fosse à delegacia, sob o pretexto de coletar suas impressões digitais para fins de eliminação. O objetivo real era perguntar sobre o carro. Eles perguntaram casualmente se ela já havia estado no carro de Jaina ou se sabia que tipo de carro ela dirigia. Brittany negou veementemente. Ela disse que nunca esteve no carro dela, não o reconheceria em uma fila, e Jaina nunca lhe deu carona. 2 dias depois, em 18 de março, a família de Brittany ligou para a polícia, dizendo que ela tinha mais informações que estava com medo de compartilhar. Brittany voltou à delegacia e mudou sua história drasticamente. Em sua nova história, ela admitiu ter estado no carro. Ela agora alegava que os atacantes a haviam forçado, sozinha, a sair da loja, pegar as chaves de Jaina, mover o carro para longe e voltar em 10 minutos, ou eles a matariam. Ela até admitiu ter passado por um policial enquanto caminhava para o carro, mas disse que não pediu ajuda, porque estava com medo de que os atacantes que sabiam seu endereço machucassem sua família. Essa nova história, embora convenientemente explicasse seu sangue no veículo, era absurda para os detetives. Após cerca de 1 hora dessa nova narrativa, o detetive Drury a confrontou. Ele disse que não acreditava nela e que eles acreditavam que ela era a assassina. Brittany negou, mas após 7 horas de interrogatório intenso, ela finalmente rachou. Ela parou de falar sobre os invasores e fez 2 declarações incriminatórias. Eu não queria que as pessoas pensassem que eu era uma pessoa má. E a mais condenatória, Jaina começou a briga. Foi o suficiente. Em 18 de março de 2011, exatamente 1 semana após o assassinato, Brittany Norwood foi presa e acusada de assassinato em 1º grau. O julgamento de Brittany Norwood teve início em 25 de outubro de 2011. Uma fonte também menciona o dia 26 de outubro como a data de início. Brittany foi formalmente acusada de assassinato premeditado em 1º grau e assassinato com intenção específica de matar em 2º grau. A promotoria, liderada pelo principal promotor do condado de Montgomery, John McCarthy, deixou claro que buscaria uma condenação por assassinato em 1º grau, argumentando que o planejamento e a brutalidade do crime exigiam uma sentença de prisão perpétua. A defesa, reconhecendo a dificuldade do caso, focou em evitar a premeditação, buscando uma condenação por assassinato em 2º grau, o que levaria a uma sentença significativamente menor. Um júri composto por 6 homens e 6 mulheres foi selecionado para decidir o destino de Brittany. A promotoria apresentou uma narrativa clara e devastadora, pintando Brittany como uma mulher astuta e uma mentirosa patológica. A tese deles começou na noite de 11 de março, estabelecendo o motivo. Eles argumentaram que tudo começou quando Jaina Murray,
cumprindo seus deveres de supervisora, realizou uma verificação de bolsa de rotina em Brittany antes de fecharem a loja. Durante essa verificação, Jaina descobriu um par de calças de yoga que Brittany havia roubado. Embora não esteja totalmente claro se Jaina confrontou Brittany sobre o roubo naquele exato momento, a promotoria provou que Jaina levou o incidente a sério. Imediatamente após sair da loja, Jaina ligou para sua gerente, Rachel, de seu carro, para relatar formalmente o roubo. Foi nesse ponto, argumentou a promotoria, que a premeditação começou. Brittany, percebendo que havia sido pega e que seu extenso histórico de roubo em empregos anteriores significaria outra demissão certa, decidiu agir. Ela então ligou para Jaina, usando a desculpa de que havia esquecido sua carteira na loja. A promotoria insistiu que este foi um ardil calculado, não para recuperar um item perdido, mas para atrair Jaina de volta à loja agora vazia, com o único propósito de assassiná-la. Uma vez lá dentro, a promotoria teorizou que uma discussão sobre as calças roubadas eclodiu. Essa discussão verbal rapidamente escalou para uma violência física extrema e unilateral por parte de Brittany. O promotor McCarthy detalhou para o júri como Brittany atacou Jaina com um frenesi de brutalidade, usando pelo menos 5 a 6 armas diferentes que ela pegou de dentro da loja, incluindo ferramentas de uma caixa de ferramentas e uma barra de metal de uma prateleira. Eles enfatizaram que este não foi um ato rápido ou impulsivo, mas um ataque prolongado e sádico que durou cerca de 20 minutos. Essa linha do tempo foi corroborada pelo testemunho dos funcionários da Apple, que ouviram a longa briga de duas mulheres, e pela autópsia, que catalogou 331 ferimentos distintos em Jaina. Desses, 105 eram ferimentos defensivos em seus braços e pernas, uma prova silenciosa de que ela esteve viva, consciente e lutando desesperadamente por sua vida durante quase todo o ataque. A promotoria então detalhou o que aconteceu depois, descrevendo a meticulosa encenação. Eles argumentaram que, após finalmente matar Jaina, Brittany executou um plano elaborado para encobrir seu crime. Primeiro, ela pegou as chaves do carro de Jaina, dirigiu o veículo e o estacionou a 3 quarteirões de distância para escondê-lo da cena imediata. A promotoria apresentou a prova forense crucial. O sangue encontrado no tapete e na porta do motorista do carro de Jaina era uma mistura do DNA de Jaina e de Brittany. Depois de esconder o carro, Brittany voltou à loja e começou a encenar metodicamente um roubo que deu errado. Ela revirou o local, derrubou mercadorias e pegou dinheiro dos caixas. Para fabricar a história dos 2 agressores masculinos, ela pegou um sapato de exibição, display tamanho 14, EUA, da própria loja, mergulhou-o no sangue de Jaina e carimbou pegadas falsas pela cena do crime. Finalmente, para completar sua transformação em vítima, ela infligiu cortes superficiais em si mesma, rasgou suas próprias roupas e usou lacres da loja para amarrar seus próprios pés e mãos. Ela então se deitou no banheiro ao lado do corpo de sua colega de trabalho e esperou a manhã inteira para ser descoberta. A defesa foi encurralada pela montanha de evidências. Eles não podiam negar que Brittany matou Jaina. Em vez disso, toda a sua estratégia foi argumentar contra a premeditação. A defesa alegou que a morte ocorreu em um momento de fúria descontrolada, que Brittany snapped, teve um surto, durante a briga pelas calças. Eles até tentaram usar a própria história inicial de Brittany, alegando que foi legítima defesa durante uma briga que saiu do controle, mas que não foi planejada. A promotoria rebateu isso ferozmente. McCarthy argumentou que a própria brutalidade e a duração do ataque provavam a intenção. Ele afirmou que Brittany teve centenas de oportunidades de parar, mas continuou o ataque. Em 2 de novembro de 2011, após um julgamento que durou 8 dias, o caso foi entregue ao júri. Eles deliberaram por um tempo incrivelmente curto, menos de 1 hora. Outra fonte diz apenas 1 única hora. Eles retornaram com um veredicto unânime, culpada de assassinato em 1º grau. A evidência foi descrita como esmagadora. A sentença ocorreu em 27 de janeiro de 2012.
Brittany Norwood foi sentenciada à prisão perpétua, sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Durante a sentença, o juiz Robert Greenberg fez comentários excepcionalmente severos. Ele se dirigiu diretamente a Brittany, chamando suas ações de aterrorizantes e definindo o crime como a sangue frio, calculado, deliberado e malicioso. Em uma rara repreensão a testemunhas, o juiz Greenberg também comentou sobre a inação dos funcionários da loja da Apple, que ouviram Jayna lutar por sua vida do outro lado da parede, descrevendo sua falha em ligar para a polícia como indiferença cruel. O juiz também teria dito a Brittany: "Você é uma baita mentirosa, senhora", e observou que, depois de cada golpe, você teve a chance de pensar sobre o que estava fazendo. Brittany Norwood permanece encarcerada no Instituto Correcional para Mulheres de Maryland, em Jessup, tendo esgotado todas as suas opções de apelação até o ano de 2015.